A diferença entre o técnico comum e o climatrônico. Como assim, Laura, o técnico comum? O técnico comum é o cara que conserta ali algumas placas. Geralmente é o cara que veio de outros setores, ou que aprendeu com macete, ou bisurado. É o cara que repara algumas placas, até repara algumas placas. Mas ele patina, ele é o eterno autônomo, ele não entende de negócio de reparo de placa, e ele fica ali ganhando seus poucos R$ 1.000 no mês, e estagna ali. Tem placa que ele repara, placa que ele não repara, ele não tá nem aí, se ele não reparou uma placa. Ele não se incomoda porque não reparou uma placa, ele simplesmente entende que tem placa que Deus quis assim, que ele não reparasse. É um cara que, técnico comum, que tá travado, tá estagnado, e para ele tá tudo bem. O mais louco é que para ele tá tudo bem. O inimigo do seu maior sucesso é seu primeiro sucesso. E o cara sai de CLT para ser autônomo, e o autônomo é o CLT da própria empresa, né? Se ele parar de trabalhar, ele passa fome. Então ele tem que trabalhar todos os dias. Às vezes até que de domingo. E aí ele entende também, fica asilado, né? Que ele, enquanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Mas ele ganha ali, sei lá, 2, 3, 4, até R$ 5.000 ali. Ele tá super satisfeito, porque o salário dele não ganhou na vida dele. Só que ele não entende que isso daí tá impedindo ele que tenha um resultado maior. Porque ele acha que é isso mesmo. Manutenção eletrônica é isso. Os clientes só querem preço. Não tem cliente bom. E é isso aí, bota a culpa no mercado e pronto, você aceita nessa posição. Então, uma visão de que não basta consertar placas de qualquer jeito. O jogo não é esse. Você tem que ser climatrônico, certo? Isso está ficando cada vez mais forte, tão forte que tem gente que não é climatrônico, mas surfa a onda dos climatrônicos. Como assim, Lawander? Eu vou citar o exemplo. Talvez você não, se você já ouviu, vai ouvir de novo aqui para fixar. Mas eu participei do evento no final do ano passado em Salvador, onde eu entrei no elevador e o cara me apresentou para outro cara de lá. O cara, ó, esse aqui é o Lawane e tal, o climatrônico. Aí, não, cara, climatrônico é um cara aqui da minha cidade. Aí, não, daqui, pô, o climatrônico aqui, o professor dos climatrônicos e tal. E eu comecei a rir, né? E o cara, não, pô, climatrônica é um colega meu que tem aqui, uma climatrônica. É o nome da empresa do cara, do colega meu aqui. E aí eu, pá, peguei, né? Peguei a visão logo, o cara ficou querendo explicar e aí passou. Esse cara apareceu no evento. Que a loja dele é uma climatrônica. E o cara não é meu aluno. Né? O cara não é meu aluno, o cara é antigão, aqueles caras antigões que vieram de outras áreas, né? Que tem ali uma estrutura, aparentemente parece ter uma estrutura, mas o cara, o nome da loja do cara é climatrônica. Tá o quê? Tá surfando a onda dos climatrônicos. É aluno? É climatrônico? Não é. Mas sabe que o nome tem peso. O nome é importante. A categoria tem uma importância. Porque tanto eu quanto os membros da AMA, a gente protege, a gente prioriza, a gente trabalha muito para que o climatrônico seja uma profissão não prostituída, uma profissão reconhecida. Então a gente sabe do nosso valor. A gente sabe o que a gente entrega para o mercado. A gente não aceita se prostituir, como algumas profissões acontecem. O cara entra, é preço. Né? Por isso que eu não barateio a preço de banana se formar um climatrônico. Para ser climatrônico tem que ter formação? Para se tornar climatrônico tem que se formar climatrônico. Então você se forma climatrônico. Então tem um curso chamado Formação Climatrônica. Você vai se formar climatrônico. Você não precisa ser formado antes para ser climatrônico, mas para se tornar climatrônico você deve participar de uma formação. Então, como eu falei, não basta só consertar, tem que ser climatrônico. É o cara que pensa diferente, quer buscar se profissionalizar, que vai saber reparar, que vai se incomodar quando não conseguir reparar, e vai entender que ele não conseguiu reparar por algo que ele não sabe ainda. E tá tudo bem, mas ele tem que se incomodar. Não é uma coisa que é do mercado. Não, toda placa tem reparo. E eletrônica é uma só. A nossa filosofia baseia-se nesses dois princípios básicos. O cliente só não repara com o climatrônico se ele não tiver dinheiro para pagar ou tempo para esperar. As duas variáveis que impedem o reparo de uma placa com o climatrônico. Então, olha a mentalidade como é diferente. Olha a cabeça como é diferente do climatrônico. É o cara que destrava o mercado quando o negócio é manutenção eletrônica. E não é o cara que é o cara vai lá, se deu certo, deu, se não der, não deu. É baratinho mesmo. Esse, o cara que é o baratinho, que come mixaria, porque ele se vê como trocador de componentes. Todos nós, a algum nível, no início, já fomos trocadores de componentes. Só que o convite é para você deixar de ser. Ou, quando começar, já começar buscando não ser um trocador de componentes. Porque a maioria das pessoas, a maioria de vocês que estão aqui, pensa que manutenção eletrônica é trocar componente até acertar. Troca, acertou o que estava errado, a placa voltou a funcionar. E não é assim. Não é assim que funciona. Só se troca o componente de placa eletrônica que está com defeito. Mesmo que a máquina funcione. Por exemplo, agora, antes de vir aqui para a live, eu estava analisando o LG. A placa funciona.
normal, liga no controle, funciona normal. O botão de liga e desliga não estava funcionando. Quer ver? Vai lá no meu story, você vai ver. A placa funciona. Se eu fosse um trocador de componente, não teria feito a máquina. Mas eu sou um climatrônico, eu vou analisar a placa como um todo, analisar o feedback do cliente, foi o que ele falou. E eu vou lá analisando e eu vejo que o botão tá ruim. Troca o botão. Por quê? A placa tem que ficar 100%. Tem que funcionar no controle e no botão. Vou lá, identifica o defeito e troca o componente defeituoso. Não é na sorte. A eletrônica não é sorte. O trocador de componente acho que é. Entendeu? Ele vai memorizando, vai gravando memória. Aí tem que ter memória gigantesca, né? Para memorizar todos os defeitos. Só na AMI tem mais de 650 reparos catalogados. Eu vou memorizar todos os 650 reparos? É loucura. É loucura. Não funciona assim manutenção. O senso comum acha que manutenção eletrônica eu sou muito bom porque eu memorizei 1 milhão de defeitos na minha cabeça. Não é assim que funciona. Eu sou muito bom porque eu sei resolver problema de placa eletrônica. Meu aluno é muito bom porque ele sabe resolver problema de placa eletrônica. Não importa qual seja o problema, não importa que ele nunca tenha visto a placa. O que importa é que ele sabe resolver. Pegou a placa e desenrola. Então, eu falei com o comparativo, para deixar bem claro na tua cabeça, a diferença entre climatrônico e o que eu chamo carinhosamente de trocador de componentes. Que é essa categoria que eu coloquei, os técnicos comuns, né? Vamos categorizar como trocadores de componentes. E, de novo, eu já fui também trocador de componentes. A nossa jornada de aprendizado, a gente acaba achando no início que é isso, que a manutenção eletrônica é isso, tá? E não é. Na jornada você vai aprender que não é. Eu sempre achei estranho o cara reparar uma placa só. Então, ó, trocador de componente, não entende o que faz, só pega o bizu e executa. Quantas vezes eu escuto? Qual o bizu para reparar essa placa? Como, às vezes, clientes mesmo falam assim, eu troquei esse capacitor e deu certo, ó. O cara não sabe o que foi que ele fez. Ele deu sorte. Meu irmão, tu vai estruturar a tua empresa na sorte, Vou montar uma empresa de manutenção eletrônica na sorte, para ver se as placas que eu reparo vai ser tudo na sorte. Peguei a placa e vou reparar na sorte. Não existe isso, cara. É loucura. O trocador de componente acha que manutenção eletrônica é bizu, entendeu? Ele pega o bizu, executa, memorizou, anotou. Erro tal, troca o componente tal. Ele não entendeu por que aquele componente causou aquele defeito. Porque ele não tem nem base para entender isso daí, muitas das vezes. Não tem nem base teórica o suficiente para conseguir pensar defeito eletrônico. Já o climatrônico entende o porquê da análise e substituição do componente. De novo, a gente entende o porquê que aquele componente deu defeito. Ou por que aquele componente causou aquele erro. Por qual circuito causa aquele comportamento. Então, a gente, climatrônico, entende isso. Mesmo que eu não consiga reparar por algum motivo, eu tenho que dar diagnóstico. Então, o diagnóstico é o quê? O cara não tem reparo, ou o defeito está no micro. Eu não tenho um micro para reparar, mas o defeito é no micro. Por causa disso, isso. Então, o cara vai lá e explica, com riqueza de detalhes, o porquê que aconteceu aquele comportamento. Outra coisa que o trocador de componente tem, muito característico dele, trabalha de forma aleatória. Pega a placa e sai procurando um defeito aleatoriamente. De novo, é na sorte, é no tato. É trocando o componente à torta e à direita para ver qual componente está com defeito. O cara no YouTube era explicando como corrigir o erro P0. Eu fui ver, né? Putz, a aula de defeitos, por que não? Eu não tenho zero problema, estou aprendendo com todo mundo a todo momento. A explicação do cara era assim, era um X-Power, se eu bem me lembro. Uma carreira X-Power. O erro P0 foi esse aqui, eu troquei esse componente, não deu certo. Troquei esse componente, não deu certo, troquei esse componente, não deu certo, troquei esse componente, não deu certo. Aí trocou, tipo, os 4 componentes. E nada dela voltar. Quando eu troquei o IPM, ela voltou a funcionar. Então, o erro P0 foi o IPM. Putz, que aula é essa, velho? A aula do trocador de componente. Aleatoriamente, ele saiu trocando. Tinha circuito lá que ele trocou o componente, não tem nada a ver com o P0. Ele nem interpretou o circuito. Ele nem interpretou o que era o P0, meu irmão. Simplesmente foi lá e foi trocando. Uma hora dá certo. E cuidado, tem professor que ensina isso pros alunos. Diz o quê? O componente é barato demais, sai trocando, não tem custo nenhum, é muito barato. Porra, meu irmão, mas esquece do tempo, Tu acha que para trocar o componente é rápido assim? Nem que seja muito habilidoso, vai demorar tempo para trocar. Se eu pegar uma placa para trocar um componente, tu pegar uma placa para trocar 10, até tu acertar, porque eu troco um e teste, troco um e teste, troco um e teste, troco um e teste, até acertar. Ou troca tudo de uma vez e vê qual que deu certo. Não é assim que funciona, é muito ineficiente isso daí. Gasta mais componente, tempo e mexe mais na placa do cliente. Um nível de profissionalismo que a gente busca como climatrônico é deixar imperceptível o reparo que eu fiz na placa. O climatrônico faz uma análise mais direcionada, assertiva e por isso mais rápida. Então eu troco o componente defeituoso ou os componentes defeituosos, entendeu? Porque acontece o seguinte, já vi acontecer isso várias vezes, várias vezes. Tu pega uma placa, aí tu identifica um defeito em um circuito e tu começa a trocar os componentes do circuito. Troca, teste. E acontece trocar todos os componentes do circuito. Já vi isso acontecer várias vezes.
troca todos os componentes do circuito e não resolve o problema. E aí o cara trava. E aí o cara vai para uma análise mais aprofundada ou o cara trava. E por que não fazer logo no começo a análise aprofundada? Do entendimento do comportamento, do sistema. Como é que esse componente deve funcionar? Deve se comportar? E como é que a gente está se comportando? Isso é uma análise detalhada do circuito. E aí você analisa corretamente, restringe o defeito, e ao restringir o defeito, você vai num componente defeituoso. Troca apenas aquele componente. Você ganha em tempo, em eficiência, né? Gasta menos com o componente, embora seja barato, mas é um gasto. E você mexe menos na placa do cliente, deixa ela mais original. Beleza? Outra coisa que o trocador de componente sofre muito é ele não consegue explicar para o cliente o que fez na placa, ou o porquê daquele defeito, ou dar um laudo do porquê, um laudo, tem cliente que pede laudo, o laudo do defeito da placa, o que causou o defeito, ele nem sabe. O que foi que fez aí? Cara, eu troquei esse aqui, deu certo. Troquei esse aqui, deu bom. Irmão, e aí? Por que foi isso aí? Ah, não, deu certo aí, pô. Já o climatrônico explica com clareza e segurança o reparo para o cliente. Sem medo de um cliente achar que ele trocou só um componente. Porque ele entende que ele traz uma solução para o cliente. E não só a troca do componente. Não é só troquei o componente, deu certo. Não, foi esse componente. Mas por quê? Foi por causa disso, isso, isso. O climatrônico consegue explicar. E se o cliente achar ruim que ele trocou um relé, que ele refez uma trilha, e foi só uma trilha, ele vai dizer, amigão, é o seguinte, tua placa custa R$2.000, eu reparo ela por 500 e tô tirando ela agora, funcionando. E dificilmente o cliente fala isso. Eu falo assim porque é uma crença de vocês que não estão no setor ainda. A gente está jogando o jogo já, o cliente não fala isso quase nunca. Véio. Outra coisa que tem muito controlador de componentes, não sei se a tua cidade tem, mas eu já vi em São Paulo, inclusive, quando eu cheguei a primeira vez em São Paulo, em 2019, o cara dizendo, cara, lá no meu bairro, lá na minha região, tem um cara que só repara Fujitsu. E eu achei estranho aquilo ali. Como é que pode o cara reparar só um modelo de placa? Como é que pode isso aí? Eu não conseguia entender como é que poderia acontecer isso daí, porque de onde eu vim, de onde eu aprendi manutenção eletrônica, a gente reparava todo tipo de placa. Não tinha restrição de placa. Não tinha um tipo de placa que nós não reparávamos. Entendeu? Então, eu achei estranho. O que foi que eu fiz? Fui entender melhor e eu me toquei que o cara era bisurado. Se eu te entregar hoje 100 placas da Samsung de um mesmo modelo, tu vai, mesmo sem tu conhecer nada, tu vai conseguir reparar algumas. Porque uma tá com o capacitor estourado, tu vai ver, vai trocar. Outra tá com o fusível aberto, tu vai ver, vai trocar. Se tu souber minimamente testar componentes, tu consegue reparar algumas placas. Se tiver 100 placas. E aí tu vai ficar bisurado, tu vai entender os macetes daquela placa, vai memorizar. É um modelo só. Aí tu diz, ó, eu pego. Se for Samsung, eu pego. Se for Fujitsu, eu pego. Mas o cara só reparou uma marca porque ele tem os macetes daquela marca ali. Ele tem os bizus. Entendeu? E o bizu é bom, mas ele não é suficiente para você se tornar um cara independente. Entendeu? Tu não se torna independente do bizu. Vai sempre precisar de alguém para te dar o bizu. E isso tu não se torna um profissional. Imagina tu trabalhar com instalação de ar-condicionado e toda vez que tu precisar instalar, tem que ligar para alguém te ajudar? Ou tem que esperar alguém te dizer alguma informação? Ou esperar alguém descobrir para ti como é que instala? Não faz sentido. Né? Já o climatrônico conserta todas as marcas, conserta até outros equipamentos também. Tem alunos meus que reparam placa de máquina de solda, placa de micro-ondas, placa de geladeira, placa de televisão, placa de um monte de coisa, diversor de frequência, soft starter, CLP, o que vocês imaginarem aí? Área industrial, área odontológica. Porque a eletrônica é uma só, meus amigos. Vocês vão entender isso daí no decorrer dessa jornada, que a eletrônica ela é uma só. Você repara uma placa, você repara outras placas, você aprende do jeito certo. Se aprender do jeito errado, acha que a eletrônica é só daquele modelo. Você reparar a placa da Samsung. Ah, mudou o modelo da Samsung. Ih, me perdi, agora lascou. Só que tem esse medo de trocador de componente. Climatrônico acho que é bom quando lança placa nova. Porque a gente filtra o mercado. Dá uma limpezazinha no mercado e fica só os bons. Entendeu? O trocador de componentes trabalha sozinho, sem apoio. Vai entrar alguma coisa contra os autônomos? Nada. Tá? Só que como climatrônico, eu vou te convidar a evoluir. Ou pelo menos ter uma qualidade de vida melhor. Porque tu pode até... Ah, eu ganho muito dinheiro. O trabalho feito condenado. Isso é insustentável no longo prazo. No curto prazo até vai. Trabalha mais para ganhar mais durante um curto período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sacrifica algumas saúde, sacrifica família em prol do ganhar mais, né? Então, sacrifica durante um tempo. Não pode ser longo prazo. O erro que eu vejo da galera é passar 10, 20 anos desse jeito. O cara termina doente, o cara termina o casamento do cara destruído, os filhos todo não é bem criado.
E o cara vai só viver do trabalho, psicopata do trabalho. E às vezes nem ganha esse dinheiro todo. Ser climatrônico para ter qualidade de vida, para trabalhar de casa, para atender os seus clientes bem, mas se folgar no final de semana, para sair com a tua família, ter grana para isso. É essa a ideia. Então, até isso eu ensino para meus alunos. Por quê? Nem só de reparo de placa vive o climatrônico, cara. Tem que saber vender, tem que saber atender, tem que saber fidelizar cliente. Tudo isso a gente ensina para os caras. Por quê? Porque reparar a placa, beleza, tem que saber reparar a placa. Tem que estar na bancada, né? Tem que estar na bancada, tem que estar na bancada reparando. Mas também tem que entender sobre gestão financeira, sobre atrair clientes certos, sobre precificação. Porque senão você vai trabalhar pra caramba e não vai ver a cor do dinheiro. Eu digo uma coisa, cara. Se tu ganha R$2.000 hoje, R$1.500, R$1.000, e tu passa a ganhar 3, 4 mil, no começo é muita grana que tu vai ganhar. 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, no começo é muita grana. Mas se tu não cuidar, teu padrão de vida sobe tanto que 10 mil reais às vezes não vai caber, comportar o teu padrão de vida. Então até isso o cara tem que se ligar. Porque a jornada é de crescimento do climatrônico. É isso que eu convido os climatrônicos a fazer. Então o climatrônico trabalha, tem apoio de um grupo muito bom. Nosso grupo no Telegram. Então não é sozinho, né? O cara que fica perdidão sozinho, não tem a quem pedir ajuda, não tem a quem compartilhar a jornada. A gente está junto. A gente fortalece o ambiente, fortalece o movimento, fortalece a profissão. Porque dentro do grupo são mais de 600 membros dentro do grupo. Entendeu? Então está sempre oxigenando, sempre tendo gente nova, sempre crescendo, os veteranos reafirmando ali o compromisso e ajudando todo mundo. Então o climatrônico vai junto. Por isso que a gente é tão poderoso. Porque não é só o Lawander. Não sou só eu. Fala, Guilherme. Não sou só eu. São vários climatrônicos se ajudando no Brasil inteiro. E até fora do país. Mas nossa força está aqui no país, né? Beleza? E por último, o trabalhador de componentes não sabe cobrar pelo serviço. Ele tem vergonha de cobrar. Porque ele acha que está explorando o cara quando ele troca um triac que ele tirou de uma sucata, que ele ganhou, achou no lixo. Ele achou a sucata no lixo. Aí ele tira um componente de sucata, que ele achou no lixo. Aí ele repara a placa do cliente dele. Então ele se acha que se ele cobrar ali R$300 para reparar aquela placa, R$350, R$400, ele acha que ele tá explorando o cara. Que ele é um impostor, que ele é um salafrário. Assim que ele se sente. Um cara de má índole, como é, que ele pega lixo e bota na placa do cliente dele, isso na cabeça dele, né? Pega lixo que ele achou na rua, que ele não gastou nada. Ou ele conta como se ele fosse um estelionatário, quase, entendeu? Ei, consegui, ganhei o besta. Na cabeça dele é isso. Então, ou ele se sente um mala, contraventor, que faz uma coisa erradíssima, mas ele é mala porque ele é espertão. Ou então ele nem faz, porque ele acha que vai estar explorando. Então, não, me dá aí R$50, não repara. Não gastei nada, na minha cabeça não gastei nada. Foi muito rápido. Ele acha que quanto mais rápido ele repara, mais barato ele tem que cobrar. Olha a cabeça errada do trocador de componente. O trocador, ele não sabe precificar, ele se acha impostor, ele não acha que ele vai conseguir cobrar um valor correto, porque ele gastou tão pouco. Então ele transparece na voz dele o quão ele acha que ele não merece aquele valor. Já o climatrônico não, ele cobra o preço justo, ele entende qual a função dele no mercado, ele entende o quão importante ele é, ele entende a solução que ele traz para o cliente. Ele tem o poder que tem a solução que ele traz para o cliente. Que solução onde? E botar a placa do cara para funcionar de novo, do cara ter uma noite de sono bem dormida. Entendeu? Ele vai botar a placa do cara para funcionar novamente. Vai voltar a ter vida a máquina do ar-condicionado do cara. Porque senão o cara tem que botar uma placa nova, que é R$2.000 no mínimo. Ou trocar o ar-condicionado. Quantas pessoas trocam o ar-condicionado porque o defeito está na placa? Milhares nesse Brasilzão. Porque se o cliente tem uma placa de R$2.000, ele me paga R$500 para reparar a placa dele, ele está gastando um quarto do valor, 25%. É muito barato para o cliente, pô. Não importa o quanto que eu gastei para reparar a placa dele. Não importa. O cliente não quer nem saber disso daí. Como o aluno meu cobrou, semana passada ele cobrou R$5.600 no reparo de uma placa que custava 25 mil. Ele cobrou 20% do valor da placa. A placa custava 25 mil, ele cobrou 5.600. E um reparo. O cara não quer saber o que foi que ele trocou lá, não, meu. Ele quer a placa dele funcionando na máquina. E ponto. O climatrônico sabe precificar e sabe ganhar dinheiro com esse mercado. Porque você tem grande chance de precificar errado. Eu precifiquei muito errado no meu começo. E aí você deixa dinheiro na mesa. Você não sabe nem contra-argumentar o cliente.
Né? Você dá o preço, espera e torce para o cliente não chorar preço, não pedir desconto. Outra coisa também, muitos de vocês não têm concorrência. O cara vai pedir desconto, aí você vai dizer, não baixa o preço não. Ele não vai ter com quem fazer, não vai ter outro com quem fazer. Muitas das vezes tem essa situação, não tem outro para levar, entendeu? Então, é assim que o climatrônico joga. Esse é o jogo do climatrônico. Aí o Joãozinho, o Charlie Brown, o cara que é o do contra, pode pensar assim, para mim climatrônico é só uma questão de ter um certificado. Também, e diga-se de passagem, é um certificado reconhecido pelo MEC, o único do mercado. Né? Nós submetemos nossa formação à chancela do MEC. Vem lá o reitor de uma universidade, analisa o meu curso, nossa formação, e diz, essa formação está dentro do padrão, vamos chancelar ela pelo MEC. Tá? Então nós temos o carimbo do MEC, o membro que se forma pela formação climatrônica faz a certificação, é uma prova, né? Faz a prova de certificação, ele consegue receber o certificado pelo MEC. Nós temos vários certificados aí pelo Brasil. Tá? Somos o único do mercado com certificação pelo MEC. Único. Por quê? Porque é a profissão, meu irmão. A galera que está ensinando aí, ensina tu repara a placa de qualquer jeito. Aqui é profissão, se tornar um profissional, tá? Mas o climatrônico é mais do que um papel, de fato. É mais do que uma certificação. É o resultado e o impacto que ele gera no mercado. O resultado pessoal e o impacto que a gente gera no mercado. A gente tem a nossa função no mercado. Embora o fabricante talvez não enxergue, embora talvez nem o instalador enxergue, mas nós sabemos a nossa função no mercado. Enquanto tiver cliente com defeito em placa de ar-condicionado, vai ter serviço e mercado para o climatrônico. Sempre. E está só crescendo, né? Então, hoje, os melhores profissionais da manutenção eletrônica são os climatrônicos. Sem sombra de dúvidas, tá? Meus alunos são muito fodas. Por quê? Porque a gente tem uma inteligência coletiva absurda. Semana passada, cara, eu estava discutindo com meu aluno sobre regravação de micro. Você talvez não tenha noção nenhuma sobre isso. Mas quando eu entrei nesse mercado, não se falava em regravar microcontrolador. O microcontrolador é o cérebro da placa. Sem ele, a placa não funciona e às vezes dá defeito. Quando dá defeito, todo mundo do mercado condena o micro. Condena a placa. Nós, climatrônicos, fomos os pioneiros em regravação de microcontrolador. Tanto é que meus concorrentes compram o meu curso para aprender como regravar micro. Entendeu? O cara que dá aula de reparo de placa aqui na internet, que é meu concorrente direto, tá tudo bem. Tem que ter concorrente mesmo. Zero problemas. Eu conheço tudinho e sou colega de todos. Né? Falo com todos de boa. Eles vêm, compram o meu curso para aprender a regravar micro comigo. Porque a gente foi pioneiro, eu e meus alunos. Não falei meus alunos, porque semana passada eu estava conversando com um aluno meu que é doutor em física. O cara é extremamente nerd. E aí estava eu e ele trocando ideia sobre regravação de micro. Como regravar micro tal, como regravar micro tal, como analisar o circuito para regravar o micro tal. Por quê? Porque isso aí é o nível mais avançado que nós temos na manutenção de ar-condicionado. É o que falta para nós dominarmos tudo. E quando eu comecei era impossível. Mas eu não acreditei que era impossível. Eu fui lá e fiz o que era impossível para o mercado. Regravação de microcontrolador. Quando eu entrei no mercado, ninguém falava disso. Nós, climatrônicos, começamos e ficamos a bandeira ali que dá para reparar qualquer placa. Se dá para reparar qualquer placa, se o fabricante regrava, por que eu não regravo? Bora estudar. Bora sentar a bunda na cadeira, bora estudar. Bora destravar isso daí. E conseguimos. E hoje nós já regravamos Consul, já regravamos Midea, já regravamos Electrolux, já regravamos GRI, já regravamos algumas Filco. Por quê? Porque a gente estuda, sabe do nosso valor, não se prostitui pelo mercado, por preço. E quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu consigo reinvestir na minha empresa. Mais eu consigo melhorar o meu serviço. Tudo isso é importante. E aí, é assim que o climatrônico joga o jogo. Tá? Então, meus alunos são os melhores profissionais do mercado. Sim. Não vejo essa vantagem toda em ser climatrônico, não. O cara pode pensar, né? Não vejo essa vantagem toda em ser climatrônico. Tem os caras aqui, né? Tem os caras que são fodão. Os mais fodas do mundo. Tem os caras que tem o ego maior do que o cara. Ele é o rei na barriga. E ele não aprende mais com ninguém, porque ele é o foda. Ele é o fodástico. E se você não vê vantagem em fazer pelo menos 5 mil reais por mês trabalhando sentado numa bancada, em ser reconhecido na sociedade como o cara que conserta placas, ou seja, o resolvedor de problemas, e gerando impacto na sua vida, ser um profissional bastante cotado para isso. A minha empresa de manutenção é assim, quando ninguém resolve, chama a Lautec vai lá e desenrola. Quando ninguém resolve, chama a Lautec, a gente vai lá e desenrola. Entendeu? Eu tenho um mecânico aqui em Fortaleza que é esse cara. Eu até falo para ele, cara, eu vou aqui na mecânica mais perto, se é longe de onde eu vou. Eu falo com ele, eita, tá com vaga, tô com vaga daqui a 2 semanas. Esse vídeo, cara, meu carro deu problema essa semana, eu falei com ele. Cara, tem vaga aí daqui a 2 semanas lá onde? Aí eu disse, vixe, meu irmão, eu vou ver essa coisa mais simples. Se for coisa simples, eu resolvo por aqui.
E era coisa simples, você conseguia resolver por aqui. Mas quando é coisa complicada, eu levo pro cara que eu sei que ele resolve e não tem preocupação. A técnica aqui é assim. E o climatônico é desse jeito no mercado. É muito bom, cara, porque ele dá o preço lá, eu não tenho nem chororô, porque eu sei que o cara é ponta firme. Ele dá o preço e é o que ele dá e ele vai resolver, entendeu? Então, se você não vê valor nisso daí, tá tudo bem. Mas eu vejo isso gerando impacto na vida de várias famílias. Ser climatônico muda a vida de muita gente. Impacta o mercado. Porque na medida que o aluno muda a realidade dele, ele muda a família dele também. Na hora que o aluno começa a ganhar mais, passa a ganhar 2 vezes o que ele já ganhava, 3 vezes o que ele já ganhava, aumenta o faturamento da empresa dele, ele consegue impactar não só a vida dele, a vida da família dele também é impactada, certo? Então, é isso, é esse jogo que eu jogo. Um jogo de mudança de vida através da manutenção eletrônica. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha equipe e muda a vida de vários alunos meus. Técnico comum, não tem certificado. Climatrônico, tem certificado pelo MEC. O técnico comum não tem título, define sua profissão pelo que faz. O que, é que tu faz? Macho, eu reparo placa. Pô, que definição bosta, hein? Já o climatrônico, ele se define como climatrônico. E explica quem é o climatrônico. O cara que repara qualquer placa do segmento da climatização, um profissional extremamente qualificado. O técnico comum trabalha sozinho, sem apoio, o climatrônico tem um grupo foda de apoio. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Você tem alguém que perguntar. Tem um grupo onde você vê o cara tendo resultado. Pô, o cara teve resultado. Se o cara teve resultado, eu também posso ter. O cara reparou, faturou R$5.600 no reparo. Caraca, que reparo é esse? Como é que funciona? O que, que eu faço para fazer esse reparo também? Eu tenho empresa de manutenção. Então, eu vivo do que eu falo e eu faço e eu testo e eu melhoro a todo momento. Então, o cara vai ser meu aluno, ele vai aprender com o professor que vive. Eu vou dizer para ele, cara, faz isso aí, não vai dar ruim. Faz assim, que já fiz isso aí e deu ruim. Gastei um grana com isso aí. Vai por aqui, vai por ali. E o cara tem resultado mais rápido. Porque eu passei pelo caminho que o cara vai passar. Já passei, eu comecei do zero. Então, ó, é isso. Você entendeu com clareza o que é o climatrônico, que é o técnico comum. O climatrônico é o profissional que repara qualquer placa eletrônica do segmento da climatização. Beleza, turma? Show, valeu, tamo junto, um abraço, fui!